Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Aqui na casa a gente, seguindo com tranquilidade nos trabalhos. Essa semana foi uma semana bastante produtiva, nós tivemos algumas fiscalizações no nosso mandato. Também ontem participamos da sessão solene em homenagem ao professor Nota 10. Eu acho que é um momento importante de reconhecimento aos profissionais da educação. À noite tive a oportunidade de participar do lançamento do decreto Cidade Resiliente, que eu acho que vai ser um marco aí para o nosso município, poder estar preparado aí para enfrentar eventos climáticos e ambientais. Hoje de manhã também tive a oportunidade de participar de um evento de sustentabilidade no Country Club, também importante. Então a gente segue trabalhando aí, sempre fazendo o melhor para a nossa população. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre a missão do vereador. O vereador tem 3 missões principais: fiscalizar as contas do município e as ações do prefeito, propor leis que atendam às necessidades do município e representar a população e suas demandas. Os vereadores têm também alguns deveres que estão descritos no regimento interno. O primeiro é que o parlamentar tem que residir no município. O segundo é que ele precisa comparecer às sessões legislativas. E o terceiro, que é participar das votações. Estes são alguns dos principais deveres do vereador, mas há outros: cumprir as atribuições que lhe forem conferidas, comparecer às reuniões das comissões, propor todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do município, comunicar falta ou ausência e apresentar a declaração de bens, inclusive a do cônjuge. Antes de falar das atribuições, é importante lembrar um direito fundamental dos vereadores. Eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e nos limites do município. Vamos agora às atribuições do vereador. A Câmara Municipal precisa legislar sobre matérias de competência do município, como, por exemplo, sistema tributário, arrecadação e aplicação de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, concessão de isenção e anistia fiscal, remissão de dívidas e créditos tributários. Mas o trabalho do vereador não fica só nas questões orçamentárias. A Câmara precisa pensar a cidade como um todo. Os parlamentares devem propor políticas, planos e programas municipais, locais e setoriais de desenvolvimento, a criação, organização e supressão de regiões administrativas e distritos do município, assim como a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. 2 exemplos muito comuns que estão no nosso dia a dia são o tombamento de bens móveis e imóveis e a criação de áreas de especial interesse, seja ambiental, cultural, turístico, entre outros. A nomeação do efetivo da Guarda Municipal também é uma das atribuições. Todas essas atribuições também necessitam de aprovação do prefeito. É ainda atribuição da Câmara a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Essa fiscalização é feita com auxílio do Tribunal de Contas no município. Cabe ainda aos vereadores criar comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, sustar atos normativos do Poder Executivo, fazer diligências a órgãos da administração pública e ter acesso à documentação, tomar conhecimento de convênios, acordos e convenções coletivas, contratos celebrados com a União, estados e outros municípios ou com instituições públicas e privadas, e emendar a lei orgânica. Também é responsabilidade dos parlamentares dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, além de fixar remuneração, conceder licença para afastamento do cargo e autorizar a ausência do município quando esse prazo for superior a 15 dias em território nacional. Os parlamentares também participam da aprovação de conselheiros do Tribunal de Contas do município e da escolha de 5 membros.
Também é atribuição exclusiva da Câmara processar e julgar os conselheiros do TCM pela prática de infração político-administrativa, apreciar as contas anuais do tribunal, processar e julgar o procurador-geral do município se comprovada a prática de infração político-administrativa. Compete ainda ao vereador conceder títulos e medalhas a pessoas e empresas que tenham, de forma pública, prestado serviços de relevância para a cidade. Outra atribuição, de viés democrático participativo, é a autorização de referendo e a convocação de plebiscito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre os deveres e as atribuições dos parlamentares. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 67ª sessão ordinária. No início da sessão, a professora Cristiane usou um momento de participação popular para apresentar uma carta aberta acerca da educação no município. Boa noite, senhor presidente, Dirceu Tardem. Me dirigindo a Vossa Excelência, eu cumprimento os demais pares da casa, fazendo uma referência às mulheres, a tia Carla e também vereadora Maiara Felício. E o motivo da minha vinda hoje aqui é dizer aos vereadores e também à sociedade do fracasso que está a educação municipal em Nova Friburgo. Eu não tenho propriedade para falar da saúde, nem da Casa Legislativa, mas tenho da educação porque atuo nela. E eu vou colocar aqui alguns pontos que não foram cumpridos durante esses 5 anos de gestão. O primeiro deles, a garantia do piso nacional em 3 parcelas no chamado pacotão de benefícios. Os vereadores atuais, que estão aqui de primeiro mandato, talvez não tenham acompanhado, mas os vereadores reeleitos sabem muito bem que foi feita uma proposta de pacotão de benefícios em dividir o piso nacional em 33% em 3 parcelas. Foi dado 11%, esse assunto nunca mais veio à voga. E nós, professores, entramos constantemente em questionamento, porque na primeira sessão extraordinária dessa casa, do ano de 2025, foi enviado um pedido e aprovado de uma concessão de um empréstimo de 130 milhões de reais, endividando a municipalidade em 10 anos. Então, não sabemos o porquê esse valor não foi cumprido, já que o piso nacional é lei. O segundo ponto, e os vereadores também que estavam aqui na legislatura passada se lembram, foi um pedido e também foi uma garantia da transposição de regime. Nós temos uma rede, principalmente na área de educação, inusitada, que é a cidade de Nova Friburgo. Nós temos 5 concursos, cada um com um regime, seletista, estatutário, seletista, estatutário. Parece bem me quer, mal me quer. E 99 e 2007 são as pessoas, os funcionários que compõem o maior quadro, principalmente na educação. E foi-se garantido se fazer essa transposição para nivelar o quadro efetivo da prefeitura num regime único. Eu participei de todas as audiências com demais colegas, muito bem presididas pelo ex-vereador Zezinho do Caminhão, que compunha a comissão de servidores da época, e o assunto também foi para debaixo do tapete. Então, senhores, além disso tudo que eu coloquei, nós temos algumas preocupações. No meio de todo esse imbróglio, chega um concurso público de 2023, concurso esse que contemplou a categoria de mediação. E o que é o mediador? É um profissional que dá suporte ao professor regente. Ele é um professor que ele tem, por vocação, talvez, ou até por ensino, ajudar na aplicabilidade pedagógica do professor regente. E quem tem filho especial sabe, como eu tenho, que quando a criança entra, entre aspas, em crise e surto, dentro de uma sala de aula, o professor regente não consegue lecionar. Ou seja, ele precisa ajudar o mediador a conter aquela criança e todo o restante da turma regular fica sem assistência. É isso que temos vivido constantemente.
falta de mediadores, mediadores que estão abandonando o concurso de 2023, estão pedindo exoneração, e fora todas as condições de infraestrutura, não só a infraestrutura dos prédios, como também a falta e a escassez de materiais. Então, nós tivemos o Dia do Professor, senhor presidente, dia 15 de outubro, e teremos agora a festa do servidor no dia 24. E nós não queremos, na verdade, bicicleta elétrica, nem muito menos airfry. Nós queremos os nossos direitos, nós queremos o piso nacional, nós queremos o cumprimento, o nivelamento do nosso regime, nós queremos trabalhar com dignidade. E nós queremos, fazendo um pedido a essa casa, e quando eu falo nós, senhores vereadores, é porque hoje eu represento um grupo, esse grupo está no Poder Judiciário, ele foi invadido por 2 secretários do governo, onde eu tive os meus áudios deflagrados sem a minha permissão, e isso pelo Código Penal é crime. E nesse grupo hoje eu tenho 4.750 pessoas da educação que me seguem porque querem. E eu resolvi vir aqui representando não só a mim, mas essas pessoas, pedir aos senhores um presente de Dia dos Professores. Dá 1 minuto para a senhora concluir, por favor. Vossas Excelências têm a maior prerrogativa que não me cabe, que é a fiscalização. Vossas Excelências têm o carro do Poder Legislativo, vão às escolas, conversem com os funcionários, cheguem no horário que Vossas Excelências quiserem, almocem conosco, participem das reuniões de planejamento, porque hoje o funcionalismo municipal é assustado por 2 fantasmas. O PAD, que é um processo administrativo disciplinar, e o estágio probatório com ameaça de demissão. Então, eu gostaria, em nome de todos os meus colegas, solicitar essa casa. Fiscalizem. Nós precisamos de ajuda. Muito obrigada a todos que me ouviram. Desejo uma excelente sessão. Tenham uma boa noite. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Durante as falas iniciais, a vereadora Tia Carla fez uso da tribuna para falar sobre seus 10 meses de mandato nesse ano. Hoje é um dia muito especial para mim. Primeiro eu vim agradecer. Meu coração está, como fala, pulsando de alegria. Muitos sabem do que eu estou falando aqui, né? Mas vai ter outras notícias, já vão ficar sabendo. Eu queria agradecer muito mesmo, de coração, a Deus, primeiramente, a meu esposo, a minha família e quem acreditou no meu trabalho. Eu tive 1.270 votos pelo meu trabalho que eu fiz, nós fizemos em conjunto, foram 1.270 votos. Não gosto de falar na tribuna. Meu trabalho, todo mundo sabe que meu trabalho é um trabalho de formiguinha. Eu não estou para atacar ninguém, para falar de ninguém, e sim para ser o que é justo. Então, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial à minha advogada, a Gilda, que me acompanhou esses 10 meses. E, assim, hoje é um motivo de muita alegria de eu estar aqui nessa tribuna falando com meu coração radiante de felicidade. E agradecer a você, Gilda, por fazer parte da minha caminhada, acreditar em mim, acreditar no meu trabalho, acreditar no que a gente lutou até hoje, né? E para você que está me assistindo de casa, sabe o que eu estou falando, sabe o que está acontecendo, mas vocês vão ficar sabendo melhor. Para mim é um motivo muito grande de estar aqui e falar a público para vocês, tá? Como existe, né, aquele corredor que todo mundo fala, depois todo mundo vai saber. Não vai ser de mim que vai saber, mas é um motivo de emoção e de alegria, tá? Não, depois eu falo, sei não. Agora eu queria fazer um agradecimento. Ué, mas você alguém já sabe. Porque, na verdade, eu vou falar para vocês o que é. Todo mundo já sabe que eu tinha um processo dos republicanos, né? Que, infelizmente, alguém teve a coragem de fazer uma denúncia, uma maldade contra a minha pessoa. Mas é a pessoa com Deus, vai pagar para Deus, não para mim, porque a gente não planta o mal e colhe o bem, certo? A gente colhe o bem, quando a gente planta o bem. Então, hoje a gente tiver uma notícia maravilhosa, né? Que daqui a pouco todos vão estar sabendo, que já tive vários amigos parlamentares que já me vieram me dar os parabéns, que já foram saber, porque todo dia eu futucava no meu processo. Fala, nós ganhamos, nós vencemos, em nome de Jesus. Isso é uma vitória muito grande. Obrigada.
por ser o meu primeiro mandato. Hoje eu subo nessa tribuna aqui, meu coração cheio de alegria, porque eu vivia sentada aqui, cabisbaixa. Às vezes não conseguia falar, e falava com meu amigo, eu tenho vergonha. Não é que a gente tem vergonha, é que a gente às vezes, né, primeiro mandato, não sabe o que poderia acontecer pela frente. A gente estava sujeito de acontecer algumas coisas piores, mas Deus foi justo, me honrou, entendeu? E a minha advogada aqui o tempo todo, me acompanhando, meu esposo, minha família, tá? Para mim é uma notícia de muito orgulho estar aqui falando de coração. Agora eu vou fazer o agradecimento, né? Ontem eu estive no Rio de Janeiro com o meu deputado Max Lemos, conversamos, trazendo várias emendas para Nova Friburgo. Max é bom, todo Max é bom. Fomos lá no escritório dele. Queria agradecer o deputado Max. Cada um tem a sua escolha. Ele é uma pessoa que acreditou em mim. E fomos lá ontem, tivemos uma conversa muito legal. Ele vai trazer várias emendas para Nova Friburgo. E agora sim, agora eu vou começar a falar bastante, tá, gente? Que agora eu posso, né? Agora eu estou feliz, né, Michael? Hã? Eu sei. E também está aqui para agradecer também. Nós estivemos na escola de Salinas, fazendo uma visita lá, que teve umas denúncias da escola, eu fui lá, fiquei muito feliz, fui muito bem atendida, a escola muito limpinha, tudo bem organizado. Às vezes as pessoas colocam uma fake news na internet e a gente tem que ver com nossos olhos para falar o que a gente viu, né? Assim, a escola perfeita, tudo limpinho, tudo organizado. Eu queria parabenizar a diretora da escola, né? Porque não receber a gente, a nossa equipe lá, né? E vou voltar lá na escola para poder fazer outras visitas e outras escolas, como a Cristina falou. Vamos visitar a escola, vamos fiscalizar. Fui fiscalizar e fui visitar também. Gente, uma boa noite. Hoje é dia de festa. Depois, o vereador Marcos Marins fez uso da tribuna para falar sobre questões relacionadas à saúde no município. Vamos continuar, então, o agradecimento, tia Carla. Faço aqui também o parabéns a você por essa vitória eleitoral. Você foi eleita pela população, então era de seu direito também ocupar esse espaço aqui, né? Então, só temos hoje 2 mulheres aqui na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, a gente não poderia perder a sua presença. Eu sei a quantidade de vezes que eu fui até você pedindo seu apoio a mim e você falou, Marcos, eu vou ser candidato, eu vou ganhar a eleição. Então, você tomou a decisão certa e que Deus te abençoe nessa trajetória, tá bom? Parabéns. Gente, aproveitar essa hora livre aqui para falar um pouquinho do dia de hoje, porque seguindo a recomendação do Ministério Público, né, o MPRJ, eu estive hoje junto com a minha equipe rodando alguns postos de saúde, algumas unidades básicas de saúde em Nova Friburgo, e especialmente também em Conselheiro Paulino. Né, e alguns pontos chamaram a atenção e não tem como também a gente não alertar aqui na tribuna, vereadores, líderes de governo. É importante a gente alertar porque são pontos muito básicos. E é muito bom quando a gente consegue fazer uma denúncia, colocar uma sugestão e que resolva em uma semana, vereador, que resolva em um dia. Né? Espero que daqui a uma semana fale, olha, o que o Marcos falou já está resolvido. Tem uma diferença entre a gente denunciar e o prefeito prontamente resolver, com medo do que foi denunciado, do que dizerem que é mentira. Então, eu vou relatar um pouco aqui rapidamente do que a gente viu hoje, mas a primeira questão que me colocaram nos postos de saúde hoje foi que não tem o básico. Falta papel higiênico, falta material de higiene e limpeza e falta café. Então, literalmente, o primeiro pedido dos servidores foi, Marcos, nós estamos fazendo vaquinha aqui no posto de saúde para comprar papel higiênico. Nós estamos fazendo vaquinha para comprar material de higiene. Então, gente, isso não dá para falar que é mentira. É um fato, aconteceu há menos de 4 horas atrás. Então, peço, por favor, que medidas urgentes sejam tomadas, porque é um posto de saúde. Um posto de saúde sem material de higiene, não dá. Um posto de saúde sem papel higiênico, não dá. Café, a gente sabe que é importante, mas assim, estou falando de papel higiênico. Outro ponto também importante é que Nova Friburgo está sem exames de sangue. Não só nos postos de saúde, como no Raul Sertã. E aí também eu vou trazer um caso pessoal. Um professor do meu pré-vestibular, que trabalha com a gente, foi picado, vereadora Maiara. Ele foi picado por uma aranha. Foi urgente para o Raul Sertã. O Raul Sertã se negou a fazer um exame de sangue. E falou que era uma torção do pé. Ele falou que foi picado por uma aranha. Então, qual é a orientação que os nossos servidores estão tendo, né? A emergência, o hospital, porque se negou a fazer o exame. E após esse ocorrido,
vários outros ocorridos similares aconteceram e estão negando o exame de sangue. Falaram, Nova Friburgo não tem como fazer exame de sangue. Vereadores, Isaac, líder de governo, eu não sei. Então, por favor, vamos buscar saber com o governo por que a Prefeitura de Nova Friburgo está se negando a fazer exame de sangue, por que a Prefeitura está se negando a fazer alguns exames básicos, né, alguns médicos falando que não passa o exame porque a recomendação é que não pode fazer o exame. Gente, isso é o básico, isso é uma emergência, isso é uma questão de saúde pública. Por fim, mas não menos importante, os funcionários continuam reclamando do nosso sistema de marcação de exames, sistema de acompanhamento. A gente tinha, vereadores, poucos meses eu fiz essa denúncia aqui, o CISREG. O CISREG era gratuito. Até a Prefeitura do Rio de Janeiro, com bilhões na saúde, usa o CISREG, que é gratuito. Por que a Prefeitura de Nova Friburgo resolve contratar o sistema Novitex com mais de 15 milhões de reais se era um sistema gratuito? O que a gente quer esconder nas marcações de exame? O que a gente quer esconder na regulação em Nova Friburgo? Que a gente paga uma empresa privada sem a devida fiscalização por milhões de reais para substituir um sistema como o CISREG, que era um sistema gratuito. Bom, é isso. E aí eu ouvi uma frase hoje, ao final da minha fiscalização, que eu fiquei muito triste. A frase foi o seguinte: até para conseguir os nossos direitos trabalhistas, a gente só consegue se processar a prefeitura. Só que quando a gente processa a prefeitura, a gente perde os 30% dos advogados. Então, eu não sei quem está feliz com o prefeito Johnny Michael. Os servidores da saúde não estão. Talvez alguns advogados, porque estão ganhando 30% em cada processo de direito trabalhista que tem que ser feito contra essa prefeitura, que não paga os direitos dos servidores, que não paga os direitos dos nossos trabalhadores da saúde. Então fica aqui a nossa denúncia e a nossa constatação do que está acontecendo no Nova Friburgo. Durante as falas das lideranças das minorias, o vereador Cláudio Damião também fez uso da tribuna para falar sobre a saúde na cidade. Senhor presidente, eu inicio aqui parabenizando a vereadora Tia Carla. É muito bom vê-la aqui na tribuna e de uma forma tão espontânea, né, e tão alegre, e da conquista que obteve. Então tem aqui o meu parabéns e o nosso mandato está à disposição para ajudá-la no que Vossa Excelência precisar. Mas eu quero falar e chamar a atenção da população. O orçamento atual da Prefeitura é de 1 bilhão e 17 milhões aproximadamente. Ele vai para o ano que vem para 1 bilhão 158 milhões de reais, ou seja, vai acrescer a esse orçamento, que dobrou na gestão do prefeito Johnny Michael, mais 146 milhões de reais. E por que eu estou lembrando disso? Porque a gente recebe denúncia de que tem vários meses que as mulheres não estão conseguindo fazer os exames preventivos. Isso é muito grave. Nós estamos falando de Outubro Rosa, onde a prefeitura, inclusive, diz que não vai ter exames de mamografia porque zerou a fila. Ora, era mais um motivo para fazer uma campanha de mamografia para poder atender as mulheres, porque nós temos aí um déficit brutal de atendimento. Mas o que chama a atenção, e que é muito grave, e a gente precisa falar sobre isso, é que não estão fazendo os exames preventivos nas unidades de saúde. Ora, que situação grave, vereadores. Nós todos temos que nos empenhar em buscar da Secretaria de Saúde, do prefeito, do seu orçamento bilionário, uma resposta a isso. As mulheres vão ficar excluídas agora do quadro de atendimento à saúde? É isso? Eu recebi uma denúncia de que os exames foram coletados há um tempo, foram enviados para um laboratório num determinado outro município e que, por um problema qualquer, não sei se foi falta de pagamento, cancelamento de contrato, os exames não foram processados. Isso, por si só, se é verdade, já é absolutamente grave, porque essas mulheres foram à unidade de saúde, demoraram para conseguir uma consulta, para fazer o exame, foi para o laboratório e leva 4 meses para retornar um resultado. É absurdo. Se você vai num laboratório aqui, uma mulher for fazer um exame, são 2 dias para obter o resultado, 3 dias. O do município leva 4 meses e a gente recebe a notícia de que foi cancelado, que não vai fazer. Já não basta, nós temos uma lista aqui dos exames que não estão sendo feitos. Colonoscopia, eu já cansei de falar e vou repetir, tem 2.400 pessoas na fila, tem gente esperando desde 2022. É isso, prefeito, é isso que a gente vai dar para a nossa população. O final de ano vai ser isso? Não ter o direito ao exame preventivo para as mulheres? E aí a gente está falando de Outubro Rosa, a prefeitura se enfeita, faz propaganda,
mas o que é objetivamente necessário não dá, e ainda quer o IPTU da morte. Se ele já ampliou o orçamento em 146 milhões de reais, pulando de um assunto para outro, mas está dentro da mesma esfera, porque é a arrecadação, ele ainda quer impor um imposto novo, que é o IPTU da morte, negando às pessoas o direito à saúde e também nega também o direito a sepultamento daqui a pouco. É isso que o prefeito pretende, como um gestor que se diz capacitado, qualificado. Eu ouço gente ainda falando, o melhor que nós temos. Está faltando experiência de outras perspectivas de gestão pública, porque essa já deu, né? Não consegue atender às necessidades da população. Infelizmente, a gente espera que esse processo passe, que a gente possa enxergar um novo horizonte. O vereador Maicon Gonçalves abriu as matérias da ordem do dia para apresentar um projeto de lei acerca da obrigatoriedade da Secretaria de Saúde disponibilizar informações online sobre funcionários da pasta. Senhor presidente, muito boa noite. Obrigado por dispor desse momento aqui. A todos os parlamentares, boa noite. Vereadora Maiara, em especial, vereadora Tia Carla, que se afaste da política friburguense, toda a covardia de tentar ganhar uma eleição no tapetão. Justiça seja feita, a senhora foi eleita na urna e merece muito esse parlamento. Fico muito feliz, alguém vai chorar em casa hoje e Tia Carla vai sorrir muito. Muito obrigado. Senhor presidente, com relação ao projeto, eu gostaria... A vereadora Maiara também ficou feliz. Quem nunca chegou numa unidade de saúde e se deparou com a seguinte fala, né? Esse médico não veio hoje, ou esse médico não atende aqui, hoje, nós não temos essa especialidade. Esse projeto ele nasceu dessa falha. A gente chega nas unidades de saúde e a gente não vê ali uma placa ou um informe, e também no site da prefeitura não tem esse informe, no sentido de mostrar para a população qual especialista atende naquela unidade, quais médicos atendem naquela unidade, qual que é a estrutura daquela unidade. E a gente chega na Secretaria de Educação, numa unidade escolar, tem lá o nome dos professores que estão dentro daquela unidade. Você chega na Secretaria de Serviços Públicos, tem lá bem exposto o nome de todos os administradores, de todas as pessoas que compõem aquela secretaria. E a Secretaria de Saúde anda falhando nesse quesito. Então, nada mais justo que propor a essa casa que mande para o Executivo essa informação, que a gente está tratando aqui de informação, mostrar para a população dados que são de direitos dela, e o STF já deliberou muito sobre isso. O projeto propõe que a Secretaria agora coloque de maneira muito transparente nas unidades o nome de todo o corpo técnico que atende naquela unidade, seja médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, todos aqueles que fazem parte daquela unidade, para que o munícipe, as pessoas que moram na cidade aqui, o cidadão, tenha o direito de saber que médico especialista tem naquela unidade, que dia e horário ele atende, para que isso seja mais visível. A transparência desse projeto não é de maneira nenhuma um ato de cobrança, muito pelo contrário, é um ato de amor e respeito a toda a cidade. Quem encara como um ato de cobrança não está sendo positivo nas suas ações junto ao município. Quem encara isso de uma maneira respeitosa a entregar para todo cidadão essa informação, aí sim está fazendo o seu papel com louvor e merece o nosso respeito. Também o projeto tange sobre a criação de um canal de denúncia. Há poucos dias teve no meu gabinete uma servidora dizendo que denunciou um técnico de enfermagem, um enfermeiro, de ausência no posto, e essa servidora posteriormente sofreu um PAD, e aí, segundo ela, foi uma perseguição porque o enfermeiro era amigo do prefeito. Então, isso vai acabar com essas falácias. Se ela está errada, se ela está certa, isso vai ser comprovado ali, no ato. Porque se o enfermeiro tem que estar naquele horário, naquela unidade, por que ele está atendendo em outro lugar? Então, subo essa tribuna muito tranquilo, senhor presidente, com essa missão de trazer essa fiscalização, esse canal de informação de maneira muito mais ampla e que o município possa encarar isso de forma positiva
e mostrar isso de forma transparente. Imagine o munícipe chegar agora no Raul Sertã e ter um painel ali mostrando quem está ali, o horário que ele está ali, chegar também lá na unidade de Campo do Coelho e mostrar que horário o médico está atendendo. Quem discorda disso, sinto muito, está no contrário, está totalmente contrário ao que a vida pública diz. Transparência, atendimento, respeito à população. Então, acredito que isso vai só somar para o município e gostaria de ceder-os à parte, começando aqui para o vereador Cláudio Leandro. Vereador Maico Gonçalves, obrigado pela parte. É um tema extremamente importante que a Vossa Excelência levantou aqui na tribuna e eu presencio aqui dentro da nossa Câmara Municipal, nosso Legislativo, nossos vereadores, sempre em defesa dos servidores, principalmente das unidades de saúde, sempre nossos servidores da saúde, nossos profissionais. Mas, infelizmente, existem servidores que a gente não consegue defender. E justamente esse projeto de lei, ele vai de encontro, pelo menos para a gente tentar melhorar a qualidade. Porque nós sabemos que tem profissionais na saúde que não respeitam seu horário, não está adequado realmente para servir a saúde do nosso município. Eu tenho um projeto de lei também que vai muito de encontro a esse projeto de lei da Vossa Excelência, que já foi sancionado pelo nosso prefeito, a Lei 4.942, ela dispõe sobre a instalação de câmeras e vídeos em todas as unidades de saúde e no hospital, nosso Hospital Raul Sertã, justamente com essa intuição, para a gente coibir, geralmente, esses funcionários que realmente não vestem a camisa e acabam prejudicando o andamento, a qualidade Eu também fiz uma indicação legislativa, justamente para a gente colocar um canal de comunicação, justamente uma caixinha de reclamação, porque a gente tem uma ouvidoria, né? Nós temos 2 ouvidorias, que tem lá no hospital, e nós temos outras aqui perto, na outra no Raul Sertã. Então, assim, nas unidades básicas de saúde, muitas pessoas ela não têm essa informação. E, justamente, eu quero parabenizar por esse projeto de lei, e realmente Vossa Excelência acertou em cheio, e a gente realmente precisa, esse canal de comunicação para esclarecer isso para a população. Parabéns. E pode contar com o meu voto favorável. Excelentíssimo vereador Cláudio Leandro, muito obrigado. Transparência não é perseguição, é confiança. Quando a gente mostra num painel que ali vai ter o nome exposto de quem está naquela unidade, paga com dinheiro do município para atender, isso é confiança, é dizer, ó, essa pessoa está aqui. Vou seguir a ordem. Excelentíssimo vereador Bruno Silva. Vereador Maico Gonçalves, na Constituição a gente tem princípios como o da legalidade, mas eu gosto sempre de falar que o da transparência na vida pública é o princípio que deve nortear todas as ações do poder público. O seu projeto ele vai ao encontro do princípio da transparência no sentido da pessoa saber, de fato, como diz aqui, o dia, o horário, a função, a pessoa. Isso vai fazer bem, não somente para os vereadores fiscalizar, né? Porque quando você está no posto ou você está no hospital, para o vereador fica mais fácil saber quem são as pessoas que estão naquele momento ali, e também para que a própria pessoa, o cidadão friburguense, também possa saber os horários. E aqui o senhor fala sobre o sítio da internet, e aqui eu deixo até aqui uma sugestão, quem sabe futuramente até mesmo um aplicativo, vereador. O cidadão que está, de repente, na emergência do Raul Sertã, ele tem o aplicativo, vereador Cláudio, para ele poder saber ortopedia, a depender da função que ele vai ser atendido, ele saber quem é o médico, o horário que vai ser atendido, o enfermeiro, ou seja, transparência total. Então, muito, muito importante o seu projeto de lei. A gente parabeniza porque vai favorecer tanto a população como também os vereadores. Nova Friburgo só tem a ganhar, ainda mais quando se fala de saúde, que para mim é o problema grave da nossa cidade, aí a saúde tem que melhorar. Meus parabéns, vereador. Obrigado, excelentíssimo vereador. Vereador José Schwab. Carlos José Schwab.
José Carlos Schwab. O senhor errou meu nome muitas vezes, peço perdão, a primeira minha. Muita honra que meu pai era José Schwab, sinto muito honrado quando sinto o nome dele. Mas, vereador, desde já, pode contar com o meu voto, parabenizo pelo projeto, até porque o que tem, quando você tem uma engrenagem, quando um profissional lá não quer ajudar, não quer atrapalhar, você cria um problema no Hospital Municipal Raul Sertã muito grande. E, às vezes, a gente sempre tem um que quer se esconder mesmo. Você procura, ele está fora ali do local. E quando todo mundo trabalha junto, as coisas acontecem. E você vê o que tem de pessoas lá que veste a camisa e quer que aquilo aconteça e faz o possível para melhorar a qualidade da saúde do nosso município. Tem muita gente que se esforçam demais, que veste a camisa. Por isso, parabenizo e pode contar com o meu voto desde já. Muito obrigado aí pela parte. Excelentíssimo vereador José Carlos Schwab, perdão aí pela... Vereadora Maiara. O meu é difícil, que não dá para errar. Mas acho que é muito importante a gente começar essa manifestação de parte parabenizando o vereador, né? Porque o projeto de lei é uma inovação, é uma forma de ampliar e se atrelar, né, às modalidades atuais de como trazer a transparência para o povo. E de forma remota, de forma online, é uma forma da gente conversar, dialogar com a juventude e dialogar com as pessoas que têm. Todo mundo, né? Todo mundo tem um aparelho desse no bolso. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, inclusive para deixar com que a própria população tenha acesso a essa informação. A gente, quando vai fazer uma fiscalização, às vezes a gente fica batendo de porta em porta, tentando entender como está a organização do dia da unidade, e a gente caminha para caramba para conseguir chegar, de fato, na pessoa que organiza, né, no plantão que está no dia. E eu acho que isso vai contribuir não só para a população, para a massa, mas até para esse legislativo. Porque quem nunca, qual vereador nunca chegou numa unidade, não sabia com quem conversar, não sabia qual era o plantão? Então, é uma forma que a gente tem de ampliar, e acho que a gente vai fazer isso votando favorável ao seu projeto. E aí, mais uma vez, eu deixo meus parabéns. Muito obrigado, excelentíssima vereadora. Vereador Cláudio Damião. Vereador Maicon, transparência sempre é importante, necessária e aprimorar cada vez mais. Eu falo com a tranquilidade de quem teve 2 mandatos que se debruçou muito sobre o assunto. Eu trouxe contribuições às leis de transparência do município para a educação, para a saúde, para a estrutura da prefeitura, inclusive regulamentos para a Câmara em termos de transparência. Então, quando Vossa Excelência traz mais um elemento, só reforça e fortalece aquilo que a gente tem que oferecer para a população, que é informação, é clareza, né? Quanto mais luz sobre os fatos, mais tranquilidade a gente tem, menos erros se comete. A gestão pública, né, acaba cometendo erros, muitas vezes, por falta de transparência. Então, quero aqui parabenizar e dizer que, de pronto, tenho o meu voto favorável. Muito obrigado. Vou manter a ordem, excelentíssimo presidente da Casa, Dirceu. Vereador Maicon, queria te parabenizar, né, pela proposição desse projeto de lei, pela defesa do projeto, sempre trazendo temas importantes e que vão acrescentar muito aí a nossa população e também, né, pela sua atuação aqui dentro dessa casa. Parabéns e conta com o meu voto favorável. Muito obrigado. Vereador Marcos Marins. Parabenizar também e reforçar, né? Existe uma lei federal, a 12.527, que fala sobre a transparência. E aí, quando a gente fala da independência dos poderes, por que hoje o vereador Maicon Gonçalves propõe esse projeto? Porque não há transparência em Nova Friburgo. Então, quando o executivo não é transparente, o legislativo tem que propor um projeto de transparência. Quando o executivo não faz a marcação de exames, vereador Cláudio, o executivo, o Ministério Público, tem que intervir no acordo para que haja a marcação dos exames. Então, é importante reforçar a importância desses poderes, da independência dos poderes. Nunca foi tão importante, vereador, o papel legislativo, o papel judiciário, do Ministério Público, num governo fraco na execução. Um governo que não sabe fazer gestão. Então, parabéns ao projeto. Reforço que a gente está fazendo isso, né? Você está propondo transparência porque há ausência de transparência em Nova Friburgo. É uma lástima a gente ter que propor isso, mas é o básico, porque a gente, quando está indo fiscalizar, há dificuldade. Eu não consigo identificar quem são os servidores que estão, se estão corretos ou não, e a sua lei também protege os servidores, porque aí não tem desculpa. Se o servidor está trabalhando, está fazendo certo, então é uma questão de gestão, logística e transparência. Parabéns. Exatamente, senhor vereador Marcos Marins. O que a gente faz aqui é simplesmente suplementar aquilo que já tem a nível federal, como bem foi mencionado, e a gente tem ali nas nossas justificativas. Então, sem mais à parte, acho que já foram todos, gostaria de agradecer a todos que reforçaram esse projeto,
dizer que o que a gente tange aqui é a transparência, não é nunca, de maneira alguma, perseguição, é um ato de confiança. Quem não quer o seu nome exposto, né, numa plaquinha? Às vezes a gente chega ali no gabinete, tem um nome na plaquinha. É bonito para a gente que está aqui representando o povo. Então, nas unidades, a gente quer isso também para trazer garantia de ambos os lados. Senhor presidente, gostaria de finalizar a minha fala hoje, desejando aqui um feliz aniversário para minha filha de 11 anos, Júlia. Hoje ela completa 11 anos, eu estou muito feliz, é uma bênção de Deus na minha vida. Eu quero dividir esse momento aqui também com o Parlamento, após solicitar que os senhores possam aprovar essa lei e trazer mais transparência para a saúde do município. Posteriormente, o vereador Max Bill representou a Comissão de Educação e Cultura para apresentar um projeto de resolução legislativa relativo à educação. Defender essa resolução é um prazer, né? É um dia de festa, de homenagem na Câmara dos Vereadores. Quantas vezes nós temos noites difíceis aqui, de discussão, de debate, e eu acho que a gente vai estar no momento mais especial dessa casa, que é a homenagem aos profissionais de educação. Me lembro das primeiras sessões que eu participei em homenagem aos professores, e a gente sempre traz aquela pessoa que a gente reconhece o trabalho ou que tem uma história na nossa vida, e uma noite sempre muito prazerosa. Eu, salvo engano, acho que no meu primeiro ano de mandato não teve, acho que foi a pandemia, a gente não teve essa sessão. Mas nas outras 3, e essa vai ser a 4ª vez, tive a oportunidade de homenagear pessoas muito especiais. Essa que eu vou homenagear, que é a Cristina, é uma pessoa que trabalha com alfabetização, que alfabetizou diversas pessoas no nosso município, diversas crianças. Então, o profissional de educação muitas vezes tão maltratado, com uma dificuldade estrutural de trabalho, como é no meu caso também na segurança pública, e muitas vezes você não tem um devido reconhecimento. Então essa casa faz justiça em trazer esses profissionais do município para ter uma noite prazerosa, uma noite de reconhecimento. Então peço a todos aí o voto favorável. Nossa sessão vai ser amanhã, a partir das 18 horas aqui na Casa Legislativa. Fica o convite a toda a população. É um dia que a casa está cheia, que os homenageados vêm, traz os seus familiares e são aqui reconhecidos pela nossa Casa Legislativa, pela dedicação que eles têm no nosso município. Por fim, o vereador Marcos Marins apresentou um projeto de indicação legislativa que dispõe sobre a gratuidade de transporte público para estudantes inscritos no Enem. Está dentro do contexto. Antes de defender o projeto, eu estou aqui com o receituário, estou com os documentos aqui, o Fábio. Levanta aí, Fábio. Fábio é coordenador administrativo do nosso pré-vestibular social da UF, e foi ele que foi picado por um animal peçonhento e levou, vereadores, 7 dias e 7 horas para conseguir um exame de sangue no Hospital Municipal Raul Sertã. Desculpa usar esse tempo para falar disso, mas tem tudo a ver, porque a gente está falando do Enem, estou falando do pré-vestibular, estou falando que se fosse um animal extremamente venenoso, já teria morrido. 7 dias e 7 horas para conseguir um exame de sangue no Hospital Raul Sertã, foi lá mais de 3 vezes. Enfim, tem a ver com a educação também, porque são os nossos prestadores de serviço. Entrando na questão do projeto em questão, né, a gente pensou nisso em conversa com os nossos estudantes de colégios estaduais de Nova Friburgo, colégios privados, bolsistas. E eu não sei quem aqui já precisou, já deixou de ir a algum lugar porque não tinha o dinheiro da passagem de ônibus. Alguém aqui já deixou de ir a algum lugar porque não tinha o dinheiro da passagem de ônibus? Alguém aqui já deixou de ir de ônibus para ir a pé ou de bicicleta para poder reverter o dinheiro da passagem de ônibus em Nova Friburgo para fazer um lanche ou um almoço? Lá em casa nunca faltou nada. Sou filho de professores, mas também nunca sobrou. E eu lembro que meu pai dava o dinheiro da passagem e eu vinha a pé de Olaria para o centro para estudar no colégio em que eu era bolsista, e com o dinheiro da passagem, ou às vezes eu vinha de bicicleta, e com esse dinheiro que guardava eu conseguia então almoçar junto com os meus colegas, porque era um colégio particular, eu era bolsista, meus colegas iam no restaurante e quem não tinha grana, às vezes, pegava um guaravita e um salgado para substituir o almoço. Gente, eu sei quanto é importante, às vezes, uma passagem de ir e vir, principalmente, vereadores, uma passagem que é uma das mais caras do estado do Rio de Janeiro. A gente paga hoje em Nova Friburgo pela FAOL R$ 5,50, que com subsídio, na verdade, essa passagem nos custa R$ 7,00 ao munícipe. É uma das passagens mais caras do estado do Rio de Janeiro. Então, conversando com os nossos alunos, estudantes, conversando com os professores, eles sugeriram: Marcos,
já que a prefeitura já dá um subsídio milionário mensalmente à FAOL, já que o prefeito tem anunciado algumas gratuidades em feriados, eu acho até uma iniciativa importante, por que não? Você não propõe, então, para que os estudantes que vão fazer o Enem tenham a gratuidade no ir e vir no dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, acatei essa sugestão, nosso mandato passou, então, esse projeto de indicação legislativa. Agradeço a CCJ, agradeço os vereadores dessa casa que adaptaram o projeto e, prontamente, a gente está aqui hoje votando, que é um importante projeto. Para alguns pode não parecer, mas você ter no fim do mês, né, por exemplo, domingo, indo e voltando com a passagem, você economiza R$11. 2 domingos do Enem são R$22. R$22 para um estudante que às vezes mora sozinho com a família ali, uma renda familiar de um salário mínimo, esse R$22 é justamente o dinheiro do lanche, do almoço, para poder prestar o Enem. Então eu peço aos senhores que aprovem esse projeto no dia de hoje. É um impacto orçamentário muito pequeno. A gente tem nos estudos que cerca de 4.000 friburguenses fazem o Enem. No ano passado foram mais ou menos 4.000 pessoas. Dessas 4.000 pessoas, 1/3 vai de ônibus, mais ou menos. Então a gente está falando de 1.500 friburguenses que vão e voltam de ônibus para fazer o Enem. O impacto orçamentário disso é mais ou menos R$40 mil por ano. É um impacto muito pequeno. Então, espero que o prefeito tenha a compreensão, Isaac Demani, líder de governo, está aqui presente. Espero que o prefeito tenha a compreensão de encaminhar e sancionar esse projeto, essa indicação, porque o impacto orçamentário é muito pequeno, mas a efetividade na vida desses alunos que vão fazer o Enem e vão poder, então, ir de graça pela FAOL, ir e voltar no domingo de Enem, é muito grande. Então, gente, é isso. Quem acha que esse projeto é importante, peço, por favor, que vote favorável. Conclamo aqui também a base de governo, que peça ao prefeito que tenha agilidade também, para que a gente tenha daqui a 15 dias, mais ou menos, 10 dias, a gratuidade no ônibus para os nossos estudantes. Lembrando que não é só estudante de ensino médio, qualquer pessoa que vai fazer o Enem. Então nós temos também adultos que vão fazer o Enem e que vão precisar e vão poder contar com essa gratuidade. Relembrando, impacto orçamentário muito pequeno, o município já dá um repasse milionário para a FAOL, então R$40 mil por ano. Acho que não custa a gente fazer esse gesto para a nossa população, nossos estudantes, que vão prestar o Enem e vão ser os primeiros, às vezes, das suas famílias a alcançar o tão sonhado ensino superior. É isso, vereadora Maiara pediu uma parte. Vereador Marcos, iniciativa extremamente importante. A gente já conversava nos corredores dessa casa sobre essa iniciativa. É uma sinalização no momento que a gente vê ali uma tentativa de diminuir a importância de uma universidade, do ensino superior. A gente precisa incentivar cada vez mais aos estudantes friburguenses que é importante sim fazer faculdade, que é importante sim buscar ali uma qualificação que vai garantir para a gente cada vez mais uma mão de obra qualificada para trazer excelência para o nosso município. Isso passa pela acessibilidade do espaço, a ocupação daqueles que nunca tiveram a oportunidade de chegar. E essas pessoas, muitas das vezes, não vão ter o dinheiro da passagem. Elas vão chegar num espaço, vão competir com pessoas que estudaram com os profissionais mais qualificados do mercado, com alunos que tiveram diversos acessos, que já foram para fora do país, e muitas das vezes esses alunos não saíram nem dos seus próprios bairros. Defender o projeto de hoje, esse projeto indicativo, é defender as pessoas que sonham em um futuro melhor. É defender as pessoas que não têm acesso, é defender uma igualdade melhor. A gente está defendendo aqui uma equação que garante àqueles que não tiveram a oportunidade de acessar também o espaço. Então, fica aqui esse registro, acho importante também, porque levanta a bola que a gente precisa rediscutir a realidade das universidades no nosso município. Nova Friburgo é uma das poucas cidades do interior que não discute transporte para as universidades. E eu acho que chegou esse momento. Parabéns, vereador. Obrigado, vereadora. É isso. É um projeto para trazer um pouco mais de dignidade para os nossos estudantes e adultos. Não é só jovem que faz Enem, não. Tá? Eu já tive lá o nosso pré-vestibular, mãe e filha em sala de aula. Então, esse projeto é para trazer um pouquinho de dignidade. Se a gente aprovar esse projeto hoje, vereadores, a gente está economizando R$22 no bolso de cada pessoa que vai fazer o Enem.
Pode ser pouco para alguns aqui, mas tenho certeza que é o almoço, é o lanche, é a diferença para fechar a conta de luz no fim do mês dos nossos friburguenses. Espero que a gente possa aprovar e pedir para o prefeito ter celeridade para que daqui a 10 dias seja gratuito o transporte público para os nossos fazedores do Exame Nacional do Ensino Médio. E lembrando sempre que a universidade é lugar de quem estuda. A universidade é lugar de trazer oportunidades. Não é o único caminho, mas é o caminho mais seguro, principalmente para muitos jovens que não teriam nenhuma outra oportunidade senão fazer o Enem, estudar gratuitamente e ser o primeiro das suas famílias a ocupar um outro espaço público, um outro espaço privado, ocupar um concurso com um salário agregado maior. Então, vamos valorizar a nossa juventude, porque tem alguns discursos fáceis de internet, né, Mayara? De alguns posicionamentos que não cabe aqui falar o partido, mas alguns posicionamentos que querem falar que a universidade não presta, que a universidade é lugar de vagabundo. Gente, a universidade é lugar de estuda. De quem estuda. E como qualquer outro lugar do Brasil e do país, tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente boa e tem gente ruim na igreja, tem gente boa e gente ruim na universidade, tem gente boa e gente ruim no trabalho, na fábrica. Todos os lugares funcionam assim. Então a gente tem que defender quem estuda e tem que apoiar quem estuda. Vamos ao resumo da 68ª sessão ordinária. O vereador Rômulo Pimentel abriu a ordem do dia, apresentando um projeto de lei que dá nome à Estratégia de Saúde de Família de Conquista. Subo a essa tribuna aqui nessa noite para defender, nesse período de mandato, um dos projetos mais importantes que pude apresentar até aqui. Este projeto, ele prevê a denominação de nome do meu saudoso avô Dejair Alves Pimentel, a Estratégia de Saúde de Conquista. E como eu disse, um momento especial ao falar do meu saudoso avô Dejair Alves Pimentel. Gostaria de dizer a todos os vereadores nessa noite que a indicação do nome do meu saudoso avô não é apenas por ele ser um ex-familiar meu, por ser meu saudoso avô. É por tudo aquilo que ele contribuiu com a comunidade do 3º Distrito, e em especial ao bairro de Conquista. O meu falecido avô, quando a gente não tinha nenhum posto de saúde na comunidade, vereador Carlinho do Kiko, o meu avô ia até a casa das pessoas para poder fazer a aplicação de injeção. Quando ele sabia que uma pessoa tinha uma necessidade e que não tinha condições de se deslocar até o centro, até o hospital, o meu avô chegava lá de bicicleta, a qualquer hora do dia, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite, até pela madrugada. Assim o meu pai sempre relatou para mim que o meu avô estava ali pronto para ajudar as pessoas. E não era somente a questão da injeção, que foi algo que ele não aprendeu em faculdade, que não aprendeu através de nenhum curso, foi dom de Deus na vida dele. Meu avô era produtor rural destaque no nosso distrito, foi produtor de palmas, de flores, pecuarista, e trabalhou há mais de 30 anos no supermercado MV da Rosa. Ele só tinha uma assinatura na sua carteira de trabalho. Por mais de 30 anos ele se dedicou ali no mercado MV da Rosa, em Conquista. E muitos, 5h30 da manhã, já ia para lá, porque já sabia que o meu avô já estava esperando ali para o cafezinho, para um abraço, para uma boa conversa. Então, quero aqui trazer destaque nessa noite. Eu convidei algumas pessoas para que pudessem estar aqui nessa noite, mas não puderam estar presentes. E conversando essa semana com o pastor presidente da Assembleia de Deus de Salinas, pastor Carlos Eli, e ele ainda relatava, há poucos dias em conversa com ele, quantas vezes o meu avô ia lá na casa dele para aplicar injeção nele, nas irmãs. Também conversando com a dona Regina, que é merendeira há mais de 10 anos, na Escola Municipal Herondino José da Rosa, em Conquista, ela relatando que o meu avô aplicou injeções nas filhas dela, que hoje nós temos uma das filhas dela que é diretora de uma escola municipal do nosso município, Honório Tardim, Baixada de Salinas. Então isso nos engrandece muito, poder falar do meu saudoso avô Dejair Alves Pimentel, e eu creio que é o mínimo que eu posso estar fazendo pela imagem, por tudo aquilo que o meu avô me ensinou, porque ele era um homem bondoso, era um homem de caráter e um homem muito honesto em toda a sua trajetória de vida, e eu aprendi muito com ele. Se hoje eu soube essa tribuna, se eu cheguei até aqui,
eu tenho muito carinho à imagem e tudo aquilo que o meu avô me ensinou e deixou de conhecimento. Eu quero aqui ceder uma parte ao vereador Dr. Bruno. Pois não, doutor Bruno. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras. Plenário, você que está na sua casa assistindo também. O vereador Rômulo, primeiramente, tem que parabenizar pela sua atitude e homenagear seu avô pela sua narrativa. Nós já conseguimos observar o caráter, o coração dele e a disposição dele em ajudar a sociedade. E é justamente pessoas com essas características que nós precisamos na sociedade, pessoas voluntárias dispostas a ajudar o outro. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, porque o senhor está usando de uma palavra chamada honra. E se tem uma palavra que eu gosto de trabalhar com ela, é honra. Ou seja, você honrar aquele a quem merece, ou dar honra a quem tem honra. E é justamente o que o senhor está fazendo. Então, por isso, parabenizo a sua atitude e eu tenho certeza que será um dos grandes feitos essa estratégia ter o nome do seu avô. Parabéns e parabéns também por tudo o que ele fez pela sociedade. Obrigado, doutor Bruno, pela sua explanação de forma especial. Muito obrigado pelo meu saudoso avô Dejaí Alves Pimentel, nosso presidente Dirceu Tardem. Vereador Rômulo, eu uso da fala agora, né, para te parabenizar pela proposição desse projeto de lei, né, pela sua sensibilidade de homenagear seu avô, uma pessoa tão boa, uma pessoa, né, de um caráter que a gente teve a oportunidade de conhecer, né, sempre fazendo bem, uma pessoa muito boa para a nossa comunidade. Então a gente fica feliz de no dia de hoje saber, né, que a estratégia de saúde da família vai levar o nome do seu avô. Parabéns aí, conta com o meu voto favorável e um projeto que veio muito a desejar para aquela comunidade, né, ter o nome do teu avô. Obrigado, presidente, pela sua explanação. E para finalizar aqui, Claro, vereador. Vereador José Carlos Schwab, por favor. Vereador Rômulo, primeiro quero te parabenizar e com certeza, e também ouvindo as palavras do vereador Dirceu, que é da área lá, que falou que foi uma pessoa maravilhosa, como ele conheceu há muito tempo lá, pode ter certeza que essa Câmara Municipal aí se sente muito honrado de participar dessa votação. E também com as palavras do vereador Bruno aí, que contribuiu. Muito obrigado. Pode contar com o meu voto. Obrigado, vereador. E para finalizar aqui, antes de ir a plenário para votação, eu tive um cuidado de escolher a estratégica de saúde de Conquista, uma vez que esse ano a unidade completou 10 anos e ela está sem nome, né? Então, é uma forma também da gente fazer uma denominação de nome estratégica e também dizer que não somente em relação ao nome do meu saudoso avô, a gente tem trabalhado de forma incansável pela unidade. No mês passado a gente recebeu mais um médico, né? A gente fez um ofício, levamos o secretário de saúde, Gabriel, até a unidade, defendimos ali o envio de mais um médico e, para nossa felicidade, no mês passado a gente recebeu mais um médico na unidade para atender aquela comunidade conforme ela precisa, conforme ela merece. E também a gente vem lutando para que a estrutura daquela unidade, né, possa estar melhorando, porque é uma das poucas unidades que ainda não conta com serviço odontológico, que ainda não tem uma sala de curativo, tudo isso por conta do espaço. Mas a gente tem trabalhado muito para que esse momento, para que essa hora possa estar chegando, para atender ali a comunidade conforme ela precisa, conforme ela merece. Então, quero aqui pedir o voto favorável aos vereadores e vereadoras, mas antes disso, antes de finalizar, também aqui compartilhar também com o nosso líder de governo, Isaac Demani. Vereador Rômulo, boa noite, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, aqueles que nos assistem em casa e aqui nesse plenário. Vereador, é uma homenagem muito bacana que Vossa Excelência faz ao seu saudoso avô, seu Dejaí. É importante nós reconhecermos o trabalho das pessoas que fizeram muito pelas comunidades, né? Eu tive uma oportunidade aqui de fazer uma homenagem muito bacana ao senhor Antônio Luiz Tardim, avô do nosso presidente Dirceu Tardem, que assinou comigo depois desse projeto, quando estava aqui já no seu primeiro mandato,
tivemos a satisfação de ter nessa tribuna, ao meu lado, ao lado do vereador Dirceu Tardem, seu Tadeu Tardem, que infelizmente nos deixou recentemente, que era muito querido, uma pessoa que eu tenho grande estima e consideração por toda a família do nosso presidente Dirceu Tardem, e é muito bacana a gente poder fazer essas homenagens que tocam no coração e reverenciam aquelas pessoas que tanto lutaram aí no passado pelas melhorias das nossas comunidades. Então, parabéns a Vossa Excelência, fez uma escolha muito importante e uma homenagem muito merecida ao seu Deus Jair. Leve um abraço ao seu papai lá, à sua mamãe, a todos os familiares, essa homenagem foi muito bonita, vereador. Obrigado, vereador Isaac Debani, e reafirmo, não apenas por ser meu avô, mas se fosse somente isso, já bastaria a homenagem pelo caráter e por toda a humildade que o meu avô teve de caráter, de trabalho, de seriedade e de honestidade. Mas mais importante do que isso, acima disso, o comprometimento que ele tinha com a causa social, com a preocupação com as pessoas. Então quero aqui pedir a todos os nobres vereadores e vereadoras que possam estar votando favorável à denominação de nome da Estratégica de Saúde de Conquista Dejair Alves Pimentel. Depois, o vereador Cláudio Leandro apresentou um projeto de indicação legislativa e dispõe sobre o programa de incentivo à doação de sangue. Antes de eu iniciar a defesa, eu vou contar um pouco da minha história de vida. Então, assim, desde os meus 18 anos de idade, eu sou doador de sangue. E me motivou muito quando eu servi o tiro de guerra aqui. Realmente aqueles soldados lá, eles eram estimulados a doar sangue. E, na verdade, nós fomos estimulados lá pelo sargento, pelo tenente. E ali, aquilo ali me começou, comecei a me identificar muito com a questão da doação de sangue. E nós vamos percebendo, ao longo desses anos, quantas vidas a gente salva com a simples doação. Uma simples doação, a gente pode salvar até 4 vidas. E é um processo muito simples, que em menos de 1 hora você consegue concluir a doação. E é uma questão de estímulo também, de você tentar repassar isso para outras pessoas. Hoje a minha família toda é doadora de sangue. Meu filho, minha filha, minha esposa. E meus amigos, hoje meu assessor, quase 60 anos, nunca doou sangue. E ele, a partir da convivência comigo, ele passou a doar sangue, entendendo a importância de doar sangue. E hoje eu estou todo dia ali dentro do Hospital Raul Sertã e convivo com aqueles pacientes, a dificuldade. Chega a época de carnaval, chega a época de festivas, épocas de final de ano, que muitas pessoas saem da cidade. E o banco de sangue dá uma caída muito grande. E eu tenho feito essa provocação para a nossa Secretaria de Saúde, para o nosso Executivo, da importância de ter vagas de doadores ali no Raul Sertã. Nós percebemos ali o fluxo muito grande de veículos e muitos amigos, eu mesmo, já tive de dar voltas e voltas aí no quarteirão. Pessoa que não tiver um dinheirinho para pagar um estacionamento, para arrumar uma vaga de sangue, ele acaba desistindo e indo embora para casa, E nós percebemos isso. A gente chega ali no Raul Sertã, não tem lugar para você colocar o carro. E eu quero aqui fazer um apelo à Secretaria de Saúde, fazer um apelo aí ao nosso prefeito, que destine essas vagas para os doadores. Porque nós temos um horário ali, de 8h30, se eu não me engano, até 11h30, para fazer essa doação de sangue. Poderia ser um tempo estipulado ali, justamente nesse período. A pessoa que chegasse ali com o seu veículo, ele teria um registro do seu veículo encostando ali. É um processo muito simples, mas de grande valia, de estímulo para doar o sangue. Então, assim, a pessoa saindo da sua casa, da sua residência, sabendo que vai chegar ali, vai ter um espaço específico para aquela pessoa que vai doar, vai dar um pouco mais de conforto, um pouco mais até de estímulo para aquela pessoa sair de casa para chegar para doar sangue. E eu fiz aqui dentro dessa casa uma indicação justamente para provocar o Executivo, e essa indicação passou, e eu tenho encontrado essa dificuldade de encontrar. A gente vai fazer a nossa fiscalização no Raul Sertã, vocês sabem como é difícil encostar o carro ali. A gente tem essa dificuldade. Então, você imagina, para uma pessoa que vai doar sangue, já sai, tem que pegar aquele intervalo ali para doar sangue. E talvez tenha que voltar para o seu trabalho, tem outros e acaba desistindo.
Então, aqui eu quero fazer um apelo, nosso secretário, olhe com carinho esse projeto de lei que eu estou apresentando hoje, para que a gente consiga avançar. É um processo simples, nós vimos lá que já foram colocadas algumas vagas de estacionamento para idosos ali. É um processo simples, colocou uma placa digitalmente. Eu já fui na Secretaria de Mobilidade Urbana levar esse tema, eu já levei para o nosso secretário esse tema. Então, mais uma vez, eu estou aqui pedindo a colaboração, que a gente consiga avançar. E eu vou deixar uma parte aqui para o nosso vereador José Carlos Schwab, depois eu concluo a minha defesa. Maiara Feliz também, que é... Vereador, primeiramente, desde já conta com o meu voto. Parabenizo pelo excelente projeto de lei. E até porque o mundo hoje é muito corrido. Às vezes a pessoa passa ali cedo, né, já com o seu horário de trabalho já prestes a completar o horário, e passa ali correndo. E às vezes, se você tem aquela vaga ali destinada, ele tem esse tempo aí, parou, vai lá e faz a sua doação. E às vezes ele até procurar uma vaga, já está no tempo dele do trabalho, às vezes ele até tem que cancelar essa doação. Eu também, todos os projetos de incentivo à doação, acho importantíssimo, como Vossa Excelência citou aí, nesse período de final de ano, período festivo, né, onde que o hospital precisa muito, e a gente sabe que sangue é vida. Eu tenho um projeto aqui que já foi votado por essa casa aí, ano passado, do cartão de doador do sangue não pagar transporte público. Pô, o cara sai de casa, ele está fazendo uma doação, né, colaborando com o município, ainda tem que pagar o transporte público, né, e a gente está aguardando que isso seja colocado em vigor o mais rápido possível, e pode contar com o meu voto desde já, e parabéns aí pelo projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Maiara Feliz pediu uma parte também. Vereador Cláudio Leandro, muito importante essa iniciativa. A gente estava aqui lembrando com o vereador Marcos Marins sobre a votação do cartão de passagem, e realmente a gente precisa criar mecanismos para fazer com que cada vez mais a nossa população se sinta incentivada a participar, né, da doação, doar o sangue, né? E aí a gente precisa, acho que a gente fica quebrando cabeça, batendo cabeça para achar uma solução, e às vezes a solução é muito simples, que não precisa inventar a roda. Como a gente consegue fazer com que a população se sinta motivada a doar sangue? Comunicando, falando para ela da importância, falando que é necessário, falando da escassez do nosso banco de sangue aqui no município, falando do quanto isso é benéfico. E aí a gente, às vezes, esquece que tem aqueles pontos, né, de anúncio de fortes chuvas, que estão desativados há quanto tempo. A gente perde até aquelas tradições de ter um carro com uma caixa de som em cima, rodando no bairro, falando, passando um comunicado ali para os moradores, coisas que a gente já usou, coisas que a gente já investiu recurso, coisas simples que poderiam fazer a diferença, e a gente ampliar esse abastecimento. E aí, olha só, a nossa Casa Legislativa adotou como uma medida ambiental que todos os documentos que a gente usa são impressos, o material, né, da folha é reciclável, é sustentável. Que a gente também, pensando aí a proteção social, econômica e ambiental do nosso município, que a gente comece a trazer esse tipo de material para panfletar na rua as coisas como essa, que a gente precisa de mais doadores, para dizer que aquelas pessoas é uma fobia comum, né? Eu sou uma dessas pessoas, eu tenho pavor de agulha, mas o pessoal do Hemocentro é tão acolhedor, é tão cuidadoso com a gente, que eu sou doadora há mais de 15 anos. Então, é muito importante que a gente vai incentivando e usando aquilo que às vezes já está aí há muito tempo e a gente só se esqueceu que é eficaz, vereador. Parabéns. Obrigado, vereadora. E aí, eu vou continuar, né, levando esse tema aqui para a tribuna. Eu vou ficar muito feliz quando eu for para doar o sangue, chegar lá no hospital e ter aquela vaga ali destinada para os doadores. E fazer um apelo aqui também para os nossos vereadores, quem nunca doou, e sinta essa sensação de você poder salvar uma vida. Porque eu tenho muitos amigos, agora recentemente eu fui com um grupo de amigos para doar sangue, e ali tinha uns 2 ou 3 que não doavam sangue, e eles ficaram maravilhados. Como a Maiara falou, né, o medo da agulha, de levar uma espetada, mas depois que você faz aquela ação, a sensação, né, de você ter salvado uma vida, de você ter colaborado com o próximo é muito grande. Então, eu quero aqui terminar minha fala, agradecer a parte dos vereadores, Schwab e Maiara, e conto com a aprovação de todos. O programa da TV Câmara vai ficando por aqui. Até a próxima semana.